Oi gente, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Biebética e hoje eu vou falar para vocês sobre a história do meu diagnóstico. Para quem não sabe, eu tenho diabetes tipo 1 há 17 anos. Eu fui diagnosticada aos 6 anos de idade e desde então tenho uma história de vida aí com diabetes e hoje eu tô aqui para falar para vocês como começou essa história. A minha história com diabetes começou no ano 2000 e eu tinha 6 anos de idade, como eu falei anteriormente. E eu era uma criança muito agitada, muito feliz, alegre, eu fazia tudo. Viajava, ia pra festinha de escola, fazia tudo. E aí aconteceram duas coisas na minha vida, dois traumas emocionais que eu tive, que eu acredito que podem ter ajudado um pouquinho a desencadear o diabetes. Não tô dizendo que trauma emocional causa diabetes, não é isso. Eu tô dizendo que eu acredito que pode ter contribuído pro meu sistema imune, pro meu corpo internamente ter ficado um pouco abalado. Eu era uma criança de 6 anos e assim, eu tive uma prima que faleceu e logo depois os meus pais se separaram. Então foram dois choques, um atrás do outro. Não é comprovado isso, tá? Eu tô falando porque eu acho, e que muitas pessoas que eu conheço que desencadearam diabetes tipo 1, geralmente foi por conta de algum trauma ou de algum estresse muito grande. E assim, eu acho, tá, gente? Não tô dizendo com certeza, por favor, não botem palavras na minha boca. Mas assim, o que importa, né, é que eu comecei a sentir os sintomas clássicos do diabetes, né? Eu comecei a emagrecer muito, eu era gordinha, fiquei magra, fiquei esquelética, né? Tem foto aí pra você ver. Eu comecei a beber muita água, fazer muito xixi e eu falava pra minha mãe: mãe, o meu corpo tá estranho. Meu corpo tá estranho, eu não tô sendo eu, tem alguma coisa errada comigo. Minha mãe ficando doida comigo porque ela não sabia o que dizer, tipo, ela não sabia o que era. Me levava nos médicos e os médicos falavam assim: leva pra psicólogo, porque isso aí, tipo, é normal, é crescimento, ela não tem nada. Todos falavam isso. Até que um dia ela foi numa pediatra, a doutora Ana Cristina, que até hoje eu lembro do rosto dessa médica, assim, é impressionante, que ela falou assim pra minha mãe: Dilma, olha só, aparentemente não parece ter nada, mas como eu também sou mãe, eu vou passar uma série de exames pra gente poder descobrir o que é, tá? Então assim, vamos lá, vamos fazer. Batata, passou exame de glicada, passou exame de glicose, não sei o que, um monte de coisa. E tava lá, 322 minha glicemia em jejum e minha glicada de 11. Olha que lindeza, diabetes, tá estampado na cara. E aí, quando chegou o resultado dos exames, ligaram lá pra casa do laboratório falando que o resultado tinha dado muito alterado e que tinha que entrar em contato com a médica. Aí a gente entrou em contato com a médica. Agora eu não me lembro se a médica entrou em contato com a gente ou se a gente entrou, não importa. O que importa é que a gente falou com a médica, com a doutora Ana Cristina, que era pediatra, e ela encaminhou a gente pra doutora Solange Travassos, que até hoje é minha médica. E aí a gente foi lá no dia 4 de agosto de 2000, numa consulta com a doutora Solange Travassos, e a gente chegou lá de manhã e só foi embora à noite. Sim, foi o dia inteiro dentro do consultório com ela. A gente chegou, ela pediu pra fazer um teste comigo, e eu, crente que era teste de escrever, peguei a caneta, falei, vamos lá, vou tirar 10. Ela foi lá e furou meu dedo. Fiquei chateada, mas tudo bem. Mas aí eu fiz o teste, né, fiz a ponta de dedo e deu, sei lá, 390 e pouco, tinha acabado de comer. Deu altíssima, e aí ela diagnosticou como diabetes tipo 1. Né, por conta também dos outros exames. Eu acho que ela pediu mais exames também, não me lembro, porque eu tinha 6 anos, né, eu lembro assim, o que meus pais me contaram em alguns flashes. Mas eu lembro de ver ela levantando a blusa pra mostrar pra minha mãe, que depois minha mãe me contou que é porque minha mãe duvidou quando ela falou que não deixava marcas do diabetes, e ela queria ver, né, a marca de agulha, né, então assim, na época que ela furava, que ela tomava a insulina, né, a Solange era diabética, pra quem não sabe, eu não falei isso aqui ainda. E ela tomava insulina desde os 15 anos. E aí minha mãe queria ver se realmente não deixava marca, né. E aí ela mostrou a barriga dela, tinha uma marquinha ou outra ali, mas era marquinha roxa, que é normal, né. Às vezes a gente aplica correto, aplica errado, às vezes, e sai um pouquinho de sangue e deixa uma marquinha roxa. Mas marca em si, tipo aquelas calombas, coisas assim, não tinha. Né, porque quando aplica corretamente não é pra ficar assim, é pra não ter nada, né? Mas eu lembro disso, eu lembro também dos meus pais chorando muito. E eu lembro da minha primeira aplicação de insulina, que quem deu foi a Solange. Eu lembro de eu agarrar minha mãe e falar que eu não queria tomar insulina, que eu não queria, e a Solange falando que ia aplicar no meu braço. E eu chorando.
E aí eu lembro da minha mãe falar assim pra mim: filha, olha só, a gente tá aqui no consultório, mas você tem que tomar esse remédio, né? A gente chamava como um remédio na época. Você tem que tomar isso. Se você não tomar, a gente vai ter que ir pro hospital. O que você quer fazer? Assim, com a maior calma do mundo, né? Tipo, eu admiro muito isso da minha mãe. Ela falou com a maior calma do mundo, assim, o que você quer, filho? Pra você comer, você tem que aplicar isso aqui. Você quer aplicar isso aqui agora, aqui, tranquila, no colo da minha mãe, ou você quer ir pro hospital, né? E eu entendi que aquilo ali era necessário pra mim, pra eu poder continuar fazendo as coisas que eu queria fazer. E aceitei tomar. Chorei, óbvio, né? Mas quem aplicou foi a Solange. E depois teve uma outra aplicação que, se eu não me engano, acho que foi na barriga, não me lembro direito. Mas eu lembro que foi um dia, assim, foi bem difícil, tá? Eu era muito pequena, eu era criança e eu lembro que os meus pais ficaram muito nervosos por muito tempo. Eu imagino que sim, né? Eu sei que durante muitas semanas e até muitos meses, os meus pais devem ter ligado muito pra Solange, mas muito, demais, porque eles eram muito apavorados, né? E é normal ser assim, né? E meu pai e minha mãe, eles anotavam em tudo. E eu achei essa receita aqui. Foi minha primeira receita. Foi no dia que eu fui diagnosticada. Olha só. A receita diz tudo aqui. Tem aqui doutora Solange. Aí tem as anotações da insulina basal, bolos. Tá vendo? A tabelinha. Aqui um 255 que eu escrevi porque eu não sei, né? Mas criança. E aqui as anotações de alteração, né? De dose, etc. E aí, assim, eu achei muito legal porque tem bastante anotação dos meus pais aqui. Por exemplo, aqui, essa Biolin, que eu acredito que era uma insulina tipo NPH, essa Biolin, o meu pai e minha mãe anotaram aqui em cima escrito assim: insulina para não deixar subir a glicemia, ou seja, insulina basal. E aqui embaixo na Humalog é para metabolizar o que comeu. Desde o primeiro dia, eles aprenderam a fazer bolos e basal, a diferença de cada insulina. Uma é lenta, outra é rápida. Por que aplicar lenta? Por que aplicar rápida? Aí aqui, teste de urina versus glicose é atrasado. Ou seja, o teste de glicose na urina é atrasado em relação a de glicose no sangue. Então, gente, assim, eu achei sensacional que desde o começo a Solange ensinou tudo pra eles. Ensinou, assim, muita coisa boa e, assim, o essencial que a gente precisava saber. Então, eu acredito que essa forma de ensinar, essa forma de mostrar e a positividade dela desde o começo foi o que me ajudou a eu ter esse posicionamento que eu tenho hoje, né? Esse posicionamento positivo com diabetes. Eu não vejo como uma coisa ruim. Não mesmo. Eu não vejo como uma coisa que acabou com a minha vida e só me fez mal. Gente, não. Tipo, me deu vida, sabe? Me deu um motivo pra viver. Porque hoje em dia, o que eu faço da minha vida pra viver, o que eu trabalho, tem relação com diabetes. E eu faria tudo de novo. Tipo, eu me encontrei de uma forma com diabética que eu acho que, assim, eu nunca fui tão feliz na minha vida com o que eu faço hoje, né? Eu nunca fui tão feliz. E eu acho que, assim, tudo na vida é uma missão. Então, eu tive a missão, né? Tipo, eu tive o caminho, na verdade, de ter diabetes pra cumprir minha missão, que é falar pros outros, falar sobre diabetes, falar abertamente sobre isso. Mostrar pras pessoas que dá pra ser feliz sim com diabetes. Então, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Eu gostei muito de ter feito esse vídeo porque me trouxe lembranças muito boas. E não se esqueçam de seguir o meu canal, curtir esse vídeo e deixar o seu comentário sobre o que você achou aqui embaixo pra mim, tá bom? Um beijo e até a próxima!